estamos hoje na 15ª catequese e nesta quarta e na quarta que vem meditaremos nestes instantes sobre a Sagrada Liturgia. Por que é importante meditar sobre a Sagrada Liturgia? Porque, embora o mundo de hoje seja extremamente materialista, as pessoas hoje pensam muito no material. Mas, do ponto de vista religioso, boa parte dos cristãos é extremamente idealista, no sentido que desvincula a sua vida material palpável da religião. E aí vem com aquele discurso furado de que eu creio em Deus, eu rezo em casa, eu não preciso da igreja, ir à missa para quê? Importa estar unido a Deus, importa estar com a mente e o coração voltados para Deus. Nada disso está errado, mas nós não somos uma religião racionalista e idealista. O Verbo se fez carne. O Verbo quis permanecer entre nós de forma que pudéssemos tocá-lo. Então, como cultivar verdadeiramente a religião cristã? Sem frequentarmos, vivenciarmos, experimentarmos e degustarmos a Sagrada Liturgia. Cristo Salvador, uma vez cumprida a sua obra, bem sabemos, nos atestam as Escrituras, ascendeu aos céus. Mas antes de ascender aos céus, prometeu que não nos deixaria órfãos e que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Tendo chegado junto do Pai, nos enviou o Espírito Santo. E pela ação do Espírito Santo, a obra redentora do Senhor continua a ser operada ao longo de todas as gerações. Neste momento, o Senhor está operando a sua obra redentora. Meus caros, sobre este altar, o mesmo e único sacrifício da cruz se torna atual. Nesta missa, nós estamos tendo o mesmo privilégio que teve o discípulo amado que teve a bem-aventurada Virgem aos pés da cruz. Nesta missa, estamos presentes nós, mas está presente toda a igreja. Quando digo toda a igreja, digo que está presente também a igreja peregrina, porque na prece eucarística rezamos pela comunhão dos santos que nos une por todos os membros do corpo de Cristo que peregrinam nesta terra. Nesta missa estão presentes todas as almas do purgatório, a igreja padecente. Nesta missa nós nos unimos a Jerusalém celeste, aos santos e anjos de Deus. Então, embora o Papa estivesse rezando esta missa sozinho, ela teria a mesma eficácia que uma missa rezada pelo Santo Padre para milhões e milhões de pessoas. Porque em cada missa está toda a igreja. Em cada missa, a salvação se torna presente no mundo. Pela liturgia da Sagrada Eucaristia, do batismo, da confirmação, da unção dos enfermos, da reconciliação, do matrimônio, da ordem, o mesmo Senhor que multiplicou os pães do Evangelho continua a operar em nosso meio, diante de nós. E dizer então que não se precisa da liturgia, ou que possamos prescindir da liturgia, é o mesmo que dizer que não precisamos da ação de Cristo em nossa vida. E aí, que cristãos somos nós? Cristo nos prometeu sua presença espiritual até o fim dos séculos. E no Concílio Vaticano II, estamos aí celebrando os 50 anos do Concílio Vaticano II, um tesouro ainda pouco conhecido, apesar do tempo que já está vigente entre nós, nos fala em diversos momentos sobre a riqueza, a beleza da presença de Cristo na Eucaristia. Diz assim em um dos seus textos: a liturgia é o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam, e cada um deles, à sua maneira, realizam a santificação do homem,
E assim o corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, a cabeça e seus membros, exerce o culto público inteiro. E no outro ponto diz assim: na liturgia terrena antepozamos e tomamos parte naquela liturgia celestial que se celebra na Jerusalém Celeste, para a qual nos dirigimos como peregrinos, e onde Cristo está sentado à direita de Deus, como ministro do santuário e tabernáculo verdadeiro. Os caros, na Santa Missa, Cristo está presente não somente nas espécies eucarísticas, a forma mais magnífica da sua presença, porque real, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, mas também está presente na pessoa do sacerdote ministerial, que age em persona Christi. Não sou eu com essas mãos pecadoras aqui que consagro. Por mim, quem consagra é Deus, porque o Padre pede: enviai o vosso Espírito Santo para que estas oferendas se tornem o corpo e sangue de Cristo. É Deus quem consagra pela pessoa do ministro. Na liturgia, Deus está presente na sua palavra, e já vamos logo meditar sobre a proclamação da palavra na liturgia. Está presente na Assembleia, povo sacerdotal, que faz da sua vida um sacrifício agradável a Deus. Sacrifício este que se torna muito concreto quando, enquanto o Padre prepara o pão e vinho, diz assim: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa vontade. Que pão é este, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Pelo pão e pelo vinho, o povo sacerdotal se oferece em sacrifício porque Deus nos dá a natureza, do trigo ao ouro. O homem, pelo seu trabalho, transforma esta natureza em pão e vinho e oferece o seu trabalho a Deus. Deus toma este trabalho, ofertado pela pessoa, acrescenta a sua graça e nos devolve não mais pão e vinho, mas corpo e sangue de Cristo. E nós, tomando do corpo e do sangue de Cristo, nos cristificamos e oferecemos então já não mais elementos da natureza a Deus, mas o nosso coração, num movimento ascendente, até que sejamos conduzidos no céu, até que Cristo seja tudo em todos. Como não valorizar, amar e querer a Sagrada Liturgia? Como trocá-lo por um capítulo de novela? Como trocá-lo por meia hora de Facebook? Como trocá-lo por uma partida de futebol? Enfim, cada um terá suas prioridades. Viva a liberdade. Mas há que se pensar sobre as nossas escolhas e as nossas prioridades espirituais. O texto que eu preparei da catequese de hoje tem diversos aspectos sobre a liturgia. São muito densos. Não vou ocupá-los meditando sobre todos
mas também a comungar Cristo. Diz assim Santo Agostinho: toda a solicitude que observamos quando nos administram o corpo de Cristo, para que nenhuma partícula caia por terra de nossas mãos, esse mesmo cuidado devemos ter para que a palavra de Deus, para que nenhuma partícula caia desta palavra que nos prega, não se desvaneça em nosso coração. Não terá menor pecado o que ouve negligentemente a palavra de Deus do que aquele que por negligência deixa cair por terra o corpo de Cristo. Santo Agostinho considera um sacrilégio de igual gravidade comungarmos de qualquer jeito, ou derrubar a hóstia no chão, ou desconsiderarmos o pão eucarístico que nos é dado, ou desconsiderarmos, negligenciarmos a palavra de Deus que nos foi proclamada. Igual gravidade de sacrilégio. E aí, no nosso exame de consciência, nós que tantas vezes piedosamente vamos à comunhão, com que piedade e que cuidados pomos a atenção na palavra proclamada. Entram em jogo várias questões práticas. Sempre que eu me preparo para ouvir algo importante, é preciso aquietar o coração para que Cristo me fale. Porque, caso contrário, eu estarei com tantas coisas sendo ditas na minha mente que essa palavra não vai ter importância, eu não vou conseguir absorvê-la. Então, a importância de meditarmos um pouco antes da missa, aquietarmos a alma. Talvez virmos minutos antes, junto do Santíssimo Sacramento, ou aqui na igreja, e em silêncio pedir que o Espírito Santo prepare o terreno do nosso coração para esta palavra que vai ser proclamada. Mas jamais, imagine durante a missa, mas mesmo antes da missa, ficar tagarelando. Mesmo que eu não veja a pessoa que encontrei aqui já há algum tempo, mas então eu tenho que cumprimentá-la, eu tenho que conversar. Não aqui, não neste momento. Agora aqui a prioridade é o Senhor. É a mesma coisa que atender o celular durante a missa. É questão de prioridade. A quem vou dar atenção agora? Ao Senhor que me fala? Ou a dona fulaninha que está me ligando? É questão de prioridade. Então, é importante que dediquemos um tempo antes da missa para meditar, para aquietar a alma, a fim de que literalmente comunguemos, absorvamos a palavra que nos vai ser proclamada. Dela nos alimentemos. E aí, preparando bem nosso coração, tiraremos o maior fruto da comunhão eucarística. Maria, aquela que gerou no seu ventre o Verbo divino, aquela que gerou no seu ventre o corpo de Cristo que comungamos, antes de concebê-lo na carne, o concebeu na fé, porque atenta, escutou e aceitou o anúncio que o anjo lhe fez. Também nós geraremos Cristo em nossa vida, traduziremos em obras os ensinamentos do Senhor, se antes de recebê-lo na carne, no seu corpo, com muita piedade e devoção o recebemos pela proclamação da sua palavra. Afinal de contas, céus e terra são não, mas a palavra de Deus